um pouco o que é que está por detrás, o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de conflito e também quando estamos a falar de questões fundiárias. Nesse sentido, o conceito que nós usamos do ponto de vista do entendimento de conflito diz assim: processo de procurar obter recompensa pela eliminação ou enfraquecimento dos competidores consiste na luta de populações ou grandes diferentes por objetivos que não são de fácil conciliação. Quando há disputas de duas entidades, três entidades, por objetivos que não são de fácil conciliação, estamos perante um conflito no conceito que nós usamos. Se nós temos aqui uma tomada e aparecem logo 5 pessoas a quererem usar essa tomada, estamos diante do conflito, mesmo que essas pessoas não entraram em disputas verbais ou físicas para ver quem começa primeiro a usar a tomada. Só para reforçar um pouco o conceito que nós usamos. Claro que do ponto de vista da análise, a ênfase deve ser dada às causas, raízes imediatas e longas do próprio conflito. Quando a gente ouve e falamos do conflito do ponto de vista conceptual da delimitação, é também olhar um pouco o conflito na perspectiva não só dos efeitos, mas também das suas causas, sua natureza. O conflito também tem algumas variáveis, tem alguns efeitos, e estes efeitos podem ter duas funções. Funções integrativas: o conflito ajuda a definir questões e a promover um novo equilíbrio das forças litigantes. O conflito leva à resolução de questões e aumenta a coesão social. Mas também pode ter um outro efeito, que é o efeito desintegrador, no sentido de que o conflito pode sair, do conflito podem sair ressentimentos, pode levar à destruição, leva à tensão entre grupos, destrói canais normais de cooperação. Como se diz na gíria, conflito pode ser uma faca de 2 gumes. Mas tem essa conotação sempre negativa. Quando a gente fala de conflito, conflito, e temos que compreender também do ponto de vista da nossa psicologia. Nós angolanos, a nossa psicologia coletiva tem esta carga do passado, né, do país que viveu conflitos. Então o termo conflito também mexe muito com o nosso emotivo e com o nosso cognitivo. Não é problema, não é mau isso. O importante é que nós tenhamos consciência do porquê que a expressão conflito nos perturba às vezes. A todos. Letrados, não letrados, liderados, os que lideram, todo mundo, quando só falar de conflito, isso mexe um pouco. Quando fala de conflito de terra, piora um pouco. Mas também, no conflito, podemos encontrar 2 variáveis conceptuais. Uma é que o conflito pode ter 2 alternativas. A primeira alternativa chama-se acomodação. Processo que consiste em criar acordos temporários que funcionam entre indivíduos ou grupos conflitantes. Desenvolve-se quando pessoas ou grupos julgam necessário agir em conjunto, apesar das suas hostilidades e diferenças. É uma espécie de chegar a um acordo para discordar. Mas também o conflito pode ter uma segunda alternativa, que é a assimilação. Consiste em estabelecer tutela cerrada sobre um grupo mais fraco. Pode ser aceita somente quando uma das partes são tão desiguais em termos de poder que a resistência parece inútil. São essas 2 variáveis que podem surgir quando estamos a falar de conflitos do ponto de vista da alternativa: acomodação e assimilação. Vamos falar rapidamente um pouco sobre a classificação das terras. Uma abordagem muito rápida, só para nós ficarmos claros em relação aos conceitos chaves que nós usamos. Estamos diante de conhecimento, não estamos diante de planos de opiniões e de ideias soltas. Vamos classificá-las do ponto de vista quanto ao regime jurídico e quanto aos fins a que se destinam. Quanto ao regime jurídico, o Dr. Mendes poderá entrar um pouco mais profundo nesta abordagem, até porque a vertente dele é mesmo esta do direito jurídico. A minha é social, sociológica e fundiária, do ponto de vista técnico.
Então, as terras, quanto ao regime jurídico, podem ser concedíveis e podem ser não concedíveis. Concedíveis, terras incluindo do domínio público do Estado. Não concedíveis, terras comunitárias e terras incluindo no domínio privado do Estado. Mas também podemos ter, quanto aos fins a que se destinam, terras rurais classificadas em função dos fins a que se destinam em terras rurais comunitárias, terras agrárias, terras florestais, terras de instalação e terras de vidros. Isso é uma classificação que nós encontramos na legislação. Mas também temos as terras urbanas, que classificam-se em funções dos fins urbanísticos em terrenos urbanizados e terrenos de construção e terras urbanizáveis. Parece ser um jogo de palavras, mas é uma dimensão jurídica que está aqui. Quais são os principais sistemas de produção em Angola? Os principais. Temos os agricultores, principalmente no Planalto Central, com a sua característica de uma densidade populacional muito alta. Temos os agropastores, que eu vos referi, que começam do sul de Benguela até lá ao fundo, na Namíbia. E dentro desta região encontramos bolsas de urbanos, de suburbanos, mas do contexto geral, as zonas rurais são predominadas por pastores e agropastores. E temos também regiões de recoletores, que vão praticando alguma agricultura dita de subsistência. Se a gente olha para o nosso mapa, de Camacupa para a direita, ou do Bié para o norte, esta zona noroeste, a zona das Lundas, são terras onde você encontra recoletores, que vão praticando agricultura de subsistência, e também caçadores. O regime de utilização das terras é distinto. Portanto, quando a gente fala de questões de terra em Angola, temos que perguntar de que região é que nós estamos a falar. Se estivermos a falar da região sul, são os pastores, cujo elemento fundamental e essencial é a mobilidade. Portanto, à medida que você corta as linhas de transumância, que é a mobilidade deles, cria conflito. Mas tem também o esquema de utilização plural, como diz o Rui Duarte Clavalho, ou utilização comunitária da terra, porque a terra pertence a de todos. Mas se vais ao Planalto Central, onde a pressão demográfica é muito grande, aí já a terra tem dono. Isto aqui é meu. No UIS encontramos duas variáveis. Em alguns lugares é comunitária, noutras é privadas. Nas Lundas encontramos essencialmente terras comunitárias. Temos depois já algumas características da situação atual em termos de posse e ocupação de terras. É muito variável. Temos regiões em que as populações nunca saíram, estão lá, têm essas terras. Tem regiões em que as populações tinham saído durante a guerra, depois regressaram. Outras saíram, depois foram para outros lugares. Temos populações que se reassentaram, populações que permanecem nas áreas que procuraram refúgio no passado. Há uma variedade de circunstâncias de ocupação de terras no nosso contexto. Portanto, como vimos, parte introdutória, caracterização, contextualização, conceptualização. Agora vamos entrar nos resultados da pesquisa. Nos resultados da pesquisa vamos falar sobre a natureza e tipo de conflito, como nos referimos no começo, os principais eixos de conflitualidade e depois então um pouco as conclusões e as recomendações. Estamos cansados? Não. Estou a falar muito, então fica complicado. Natureza e tipo de conflito. Infelizmente a maquineta não está a funcionar. Dificilmente eu faço coisas sem estar visualizado, porque eu conheço o valor das duas dimensões, do ouvir e do ver, na minha qualidade também de pedagogo. Vamos ver essa natureza e tipos de conflitos em níveis. Nós, quando ouvimos falar, mesmo na rádio, as pessoas quando estão a falar, precisam ter muito cuidado. Não, temos conflitos em Angola, mas em que nível? Em que contexto? Qual é a dimensão? Qual é o conceito que está por detrás, né? Quanto mais aprofundarmos o conhecimento sobre estes conceitos, e não é preciso ser um técnico, um leigo pode claramente entender esses conceitos básicos.